Então, hoje nós vamos ter uma apresentação de criança. Então eu quero chamar o Ricardo, a Karina, né? E o João Pedro, que eles venham aqui na frente. Quero convidar minha esposa também, que vem aqui na frente. Deixa aí com a vovó agora o bebê, né? Isso. Pode subir aqui, Ricardo, Karina, sobe aqui em cima, né? Muito bem, fica aqui, Ricardo. Olha para essa turma bonita aí, Karina aqui. Esse bebê olha para lá, né? Então, deixa eu ler um texto aqui. Eles são um casal novo aqui na igreja, gente abençoada que estão se achegando até aqui à igreja. Então, quero ler um texto. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no, Jesus, a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E conforme o que está escrito na lei, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, na lei, toda a família tinha, de acordo com a lei, de apresentar o primogênito ao Senhor, né? Entregando a vida dele ao Senhor, fazendo uma oferta pela vida dele ao Senhor e circuncidá-lo. Isso de acordo com a lei. E nós, no Novo Testamento, as crianças não se batizam, o batismo é para gente adulta. Então nós apresentamos as crianças no altar de Deus. Os pais trazem as suas crianças diante de um ministro, e essa criança é apresentada a Deus. Os pais chegam e dizem assim: Deus, a nossa parte como pai nós faremos, mas tem coisas que só Deus pode fazer pelos filhos. E eles vêm diante da igreja, diante de Deus, assumir a responsabilidade de mostrar os caminhos de Deus para os filhos, até que eles cresçam e por si mesmos eles vão decidir o seu próprio caminho. Então é muito bom que todos os pais façam isso com seus filhos, apresentem ao Senhor. O coração do pai e da mãe nesse ato é uma coisa de muito valor e muito preciosa, que Deus leva muito isso em consideração. Então me dá aqui o João Pedro, né? Glória a Deus. Então estenda as mãos aqui, vamos abençoá-los. Senhor querido, aqui está esta criança. Ela não sabe discernir o bem e o mal. E aqui está o Pai, o coração deles diante do teu altar. Nós queremos consagrar o João Pedro no teu altar. Abençoa, Senhor. Guarda os caminhos dele, dê saúde, livra ele das doenças. Dê inteligência, sabedoria, força, para que ele cresça e se torne um jovem, um adulto saudável, salvo. Mas principalmente que ele venha ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Senhor. E venha ter revelação de Jesus Cristo. Que ele vá bem na escola, Senhor, que ele seja obediente. E que tudo prospere na vida dele. Assim nós o consagramos, como a tua palavra mostra. Pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora pega ele aqui. Ó Deus, nós abençoamos os pais, Senhor. É grande responsabilidade. Os filhos, quando pequenos, nós temos o controle sobre eles, mas eles crescem e chega um momento que nós não temos mais controle sobre eles. Assim abençoe este casal, dê sabedoria, inteligência, força, coragem, Senhor, para cuidar não só deste filho, mas daquela menina linda que eu vi ali. Abençoa-os, declaramos a bênção sobre eles pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns.
mexer, né? Pronto. Glória a Deus, queridos. Vocês viram que o louvor da igreja está mudando. Então, durante 10 anos, praticamente, eu fiquei dirigindo louvor. E eu sempre esperava que aparecessem pessoas, sem desprezar qualquer pessoa que já passou pela igreja ou está na igreja. Porque eu sei que dirigir louvor, a pessoa tem que tocar o instrumento, tocar. Só cantar não é suficiente, porque quem canta e toca tem mais facilidade para começar a música, terminar, dar a pausa no tempo certo. Então vocês me viram aqui um monte de vezes fazendo assim com o braço e vai, e bateria, né? E finalmente chegou aí, esses irmãos queridos, abençoados, né? Que estão nos ajudando. Então o louvor está mudando, os critérios do louvor estão mudando. E a gente precisa ajustar as coisas. Até hoje, desde o começo da igreja, eu não tive aqui um líder que puxasse, que ensaiasse. Eu tentei alguns, mas não foi possível, porque a maior parte não toca o instrumento. Então devagarinho, eu sei que vocês podem até achar estranho, né? Acho que vocês estão gostando, vocês estão cansados de mim, viu? E eu cansado também. Então nós estamos em fase de adaptação, de ajuste, né? E daqui a pouco vai estar tudo fluindo bem, bom, né? Esses rapazes têm vindo de segunda-feira fazer ensaio, vêm de domingo de manhã fazer ensaio, estão se esforçando, já doaram uma mesa de som para a igreja, né? Então faz tempo que eu estava aguardando isso. Então, queridos, deixa eu só dar um aviso para vocês que cantam. Agora, daqui para frente a coisa vai começar a ficar mais séria. Tá? Vai ficar mais séria, precisa ensaiar, precisa estar presente, né? Então, a reunião o ensaio de segunda-feira não vai ter mais porque sobrecarrega. O ensaio agora vai ser de domingo de manhã, eles vão chegar aqui umas 8h30, vão ensaiar os instrumentos, e 10 horas quem canta, naturalmente não é lei, né? Mas voluntariamente gostaria que todos os que cantam, viessem 10 horas para ensaiar a música e ensaiar a voz. Então segunda-feira não há mais ensaio a partir dessa semana, e a partir do domingo que vem vai ter esse ensaio. Eles vão preparar a música e aqueles que cantam vão vir ensaiar a voz. Para quê? Para ficar tudo bem ajustadinho, tudo bem acertado, para que tudo coopere para o bem. Então sempre quando há alguma mudança, é difícil se encaixar. Então, por favor, eu quero que todos se encaixem direitinho, sejam maleáveis, amorosos, tolerantes, perdoadores, para que a coisa vá bem. Amém, queridos? Então vamos à palavra de hoje, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, nós vamos ler um texto aqui, que muitas vezes preocupa muitos crentes, né? Mateus 12, vamos ler só isso, versículo 43 a 45. Agora você tem que ler isso, eu vou te dar vários textos da palavra de Deus, e você tem que acreditar no que está escrito. Você está aqui para exercitar fé. Fé em quê? Não em mim, mas fé na palavra escrita de Deus. Então é pela fé que eu torno a palavra de Deus viva no meu coração. Então todos acharam? Versículo 43 de Mateus 12. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali.
E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá. A quem acontecerá isso? A esta geração perversa. Então vamos orar. Pai querido, abra o nosso entendimento, nos dê clareza, Senhor, para que venhamos ouvir, entender, falar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Está aqui os visitantes, está aqui os irmãos novos. Eu sei que eles veem tantas coisas por aí, Senhor. Mas o Evangelho é o Teu poder, o poder que salva realmente. Assim, fale conosco pela fé em nome de Jesus. Diga assim, amém. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que eu vou te fazer uma pergunta? Eu falo muito isso aqui. De vez em quando eu assisto alguns programas na televisão, e no final do culto eu vejo um monte de crente. Você é crente de verdade ou não? É ou não é? Então no final do culto eu vejo um monte de crente. Eu deduzo que pessoas que estão na igreja, que levantam a mão, estão ali constantemente na igreja, são crentes, não é? Agora, a pergunta é essa: pode um crente verdadeiro, um crente de verdade, o que é um crente de verdade? Que nasceu de novo, que encontrou Jesus Cristo, que se converteu, que é salvo. Pode um crente de verdade ser possuído por um demônio? Pode um crente de verdade ser casa vazia? Porque a gente vê na televisão essas coisas. Põe a mão na cabeça, aquele monte de crente está ali, eles põem a mão na cabeça deles, dando a entender que tem um espírito neles. E depois eles fazem assim com a mão para trás, sai, sai. E isso traz uma confusão, porque pode um crente de verdade ser possuído por um demônio? Nunca. Jamais um crente de verdade que nasceu de novo. Olha, ou se entenda. Jamais um crente que nasceu de novo de verdade, crente que conhece o Evangelho, pode ser possuído por um demônio, e ele nunca será uma casa vazia. Por quê? Porque a partir do momento que ele creu em Jesus Cristo, que ele nasceu de novo, Deus fez dele um filho, e o Espírito de Deus veio habitar dentro do coração dele. Todo crente nascido de novo, ele é a habitação de Deus. Deus mora nele. O Espírito Santo veio habitar nele. O vazio que havia no coração dele foi preenchido pela presença do Espírito Santo. Então jamais um crente de verdade será possuído por demônio. Agora a pergunta é essa: você acredita nisso? Você tem fé realmente nisso que eu estou dizendo para você? Porque tem um monte de gente que não acredita nisso. Eles são supersticiosos. Eles creem muito que o mal está neles. Então eles precisam fazer essas coisas uma vez por semana, para sair o mal que durante a semana entrou neles. E isso traz fraqueza, traz derrota, traz dúvida, traz tristeza, traz incapacidade. Isso elimina a fé do crente. Porque como pode ele ser de Deus e o mal está nele toda hora, toda semana? Ele precisa de um tal de descarrego para sair o mal dele. Então quero discorrer com vocês bastante versículos da palavra de Deus. O Evangelho é coisa poderosa, meus irmãos. O que Cristo fez por nós é coisa poderosíssima. Poderosíssima. E a partir do momento que eu sou salvo, Ele me arranca do império das trevas, me faz um filho e preenche o meu espírito com a presença do Espírito de Deus. E eu passo a ser uma pessoa selada pelo Espírito Santo. Agora, como eu posso estar firme na fé se eu acredito que o mal me atinge o tempo todo? Como eu posso estar firme na fé se eu não creio nessa verdade? Como eu posso estar firme na fé
se eu tenho uma visão distorcida sobre esse assunto. E isso elabora em grande fraqueza, em grande fracasso na minha vida. É por isso que nós encontramos muitos irmãos num fracasso, numa tristeza, numa dúvida, numa incerteza, numa insegurança, porque eles não têm firmado dentro deles a verdade do Evangelho. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo 7. Eu vou explanar aqui algumas coisas bem simples para vocês. Isso parece fraco. Talvez você quisesse que eu gritasse bastante aqui, virasse uma cambalhota, batesse o pé e falasse assim: Deus vai falar, Deus vai bradar, né? Mas eu não vou fazer nada disso, mas o que vai bradar é a palavra de Deus. Isso sim vai bradar, ela é a verdade. Então, João capítulo 7, nós vamos ver uma coisa interessante a partir do versículo 37. Leia isso comigo, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. O que vai acontecer quem crer nele? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Ele falou, vai acontecer uma coisa dentro dessa pessoa, mas que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Versículo 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, Jesus está exclamando e falando isso num tempo onde o Espírito Santo não havia sido dado para todas as pessoas, onde o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, porque a condição para o derramamento do Espírito, para ele vir e habitar em todos os que creem, é que Jesus precisava voltar ao céu e ser glorificado, e receber a promessa do Pai. Então Jesus Cristo disse, olha, o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Agora vai para João capítulo 14, vai folheando a palavra de Deus, versículo 16, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então ele está dizendo que, eu vou ler de novo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo que Ele vai estar em vocês, esse Espírito vai vir habitar em vocês, morar em vocês. Olha o versículo de número 22 em diante. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então Jesus Cristo disse, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, vai ter um pacto com a minha palavra, com a verdade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que vai acontecer? Meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então haveria o tempo que Ele viria para esta pessoa, que amasse Ele, que guardasse a sua palavra e faria morada nessa pessoa. Então a coisa mais preciosa que nós temos que crer e entender é que nós somos santuários de Deus, independente de línguas, de grito, de cambalhota, de sapatear, de canela de fogo, tudo isso é exterior. O Espírito habita dentro do coração de todo aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Nós somos santuário de Deus, Deus mora em nós, Deus habita no teu coração agora. Você é nascido de novo?
Então ele habita no teu coração agora. Você não tem que temer nada. O problema é que a gente acha que o Espírito Santo é uma sensação. A gente associa Espírito Santo a arrepio no corpo, a calor, sensações físicas. Mas o Espírito Santo não é uma coisa física, ele é Espírito. E muitas vezes nós não sentimos o Espírito Santo. Mas não é porque não sentimos que ele não está em nós. Ele está em nós ainda que não sentimos. Porque nós somos de Deus. E o poder de Deus está em nós. Agora eu preciso crer. Eu preciso crer. Então quando é que o Espírito Santo foi derramado mesmo? E Jesus veio cumprir isso que eu estou falando para você. Vamos lá, Atos capítulo 2. Vamos lá, aquele derramamento do Espírito Santo. Jesus disse para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos do poder. E aqui no capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. A partir do versículo 1, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, e diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, agora presta atenção no que está escrito na tua Bíblia, leia e entenda, tem várias frases que abordam esses versículos que não estão escritas aqui. Olha lá, o que veio do céu? De repente veio do céu um som, não está dizendo que veio vento, está dizendo que veio um som que na nossa linguagem era parecido como um vento impetuoso. Não era vento, era um som que veio. Olha lá, de repente veio do céu um som. Com que parecia esse som? Como de um vento impetuoso. E esse som encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo. Os apóstolos estão tendo uma visão espiritual. Eles têm que encontrar uma palavra humana no nosso vocabulário para expressar aquilo que eles estão vendo. E eles viram coisas que pareciam com fogo e se mexia. Então no entendimento deles, eles chegaram a essa conclusão: nossa, são línguas que parece fogo, mas não era fogo, parecia fogo. Está assim na tua Bíblia, aí leia o que está escrito aí, leia sem aquela mente viciada do passado. Eu sei o que é uma língua que parece com fogo. Um dia eu fui 15 anos de uma igreja, nós construímos um acampamento lá em Juquitiba. Trabalhei 8 anos no meio da lama, carregando pedra, carregando enxada. Você não sabe que eu já trabalhei, por isso que eu sou avesso à lama, viu? Pelo amor de Deus, não quero mais saber de lama, nem galocha, nem meio de mato, que eu fiquei 8 anos trabalhando nisso, para construir. E um dia, ajuntaram lá um monte de folha seca assim, bem perto de onde nós havíamos construído, né? E aquele dia estava ventando, e eu fui orar lá no morro, no monte, né? Você foi no monte, eu fui. Aí o pessoal que estava limpando, o que esse pessoal fez? Atearam fogo naquelas folhas. Aí eu comecei só a escutar assim. Falei, meu Deus, está parecendo incêndio. Meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu. Lá em cima tinha um descampado assim redondo, foi a sorte. Ali beirando a serra, lá em Juquitiba. Pegou um fogo naquelas folhas e começou o vento forte bater, que aquilo foi se estendendo para as árvores, e eu olhava e via uma muralha de fogo para cima de mim. Eu estou lá em cima. Aquilo vinha com tanta força, com aquele vento, vinha queimando assim, e eu olhei, tinha 2 árvores enormes aqui do meu lado esquerdo. Eu falei, olha, se o fogo vai subir, vai parar aqui, porque aqui tem uma clareira muito grande, o vento vai trazer nessa direção, não tem mais o que queimar. Eu vi aquela coisa vindo, de repente aquilo veio, quando pegou aquelas 2 árvores grandes, fez assim, estralando, e aquilo só virou um pó de folhas voando. Aí eu entendi o que era fogo. Mas essas línguas não eram fogo, eram como? Semelhante. Eles estão tendo uma visão espiritual, e tem que ter uma linguagem humana para revelar uma visão espiritual que eles não compreendem.
Tem que achar uma língua parecida com a nossa, para tentar explicar, para nós entendermos. Então o que aconteceu? Veio esse som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam, aparecendo línguas como que de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Continua a leitura. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que, possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que coisa interessante. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão aí? Como os ouvimos falar o quê? Cada um em nossa própria língua materna. E que língua que eles falaram? Falaram os idiomas da terra. Vamos supor que tivesse lá chinês, inglês, francês. O Espírito Santo se manifestou neles, e o que não falava francês falou, sem saber o que estava falando. O que não falava chinês falou, sem saber o que estava falando. Essas são as línguas que eles falavam. Vou ler de novo. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, língua de nascimento, língua do nosso povo, dialeto da nossa nação. Olha quem eles eram: somos partos, médios, elamitas e naturais da Mesopotâmia. Essa é a região que eles moravam: da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses que moravam na ilha de Creta, e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aquilo foi uma coisa extraordinária. Então, pela primeira vez, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ele veio para ficar, ele veio para gerar a igreja. É ele que faz a pessoa nascer de novo, é ele que dá poder para você ser crente, ser uma testemunha. E depois você vai ver que Pedro se levantou cheio de Espírito e falou: isso que aconteceu com vocês é que profeta Joel profetizou nos últimos tempos, aconteceria isso, isso e isso. E a partir deste dia, nunca mais o Espírito Santo se ausentou da face da terra. A partir desse dia, todo aquele que acredita, esse Espírito vem morar dentro dele, porque ele se tornou um filho de Deus. Então, o crente não é uma casa vazia. O crente não é alguém vazio que vive com medo de demônio dia e noite, supersticioso. O diabo pode fazer o que for, ele não consegue vir possuir um crente de verdade, porque essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Sim ou não? Você acredita nisso? Você poderia falar assim: pastor, é tão estranho, porque eu não sinto o Espírito Santo. De vez em quando eu sinto uns vazios que parece que o Espírito Santo não está em mim. Só você sente isso? E eu não sinto a mesma coisa? Sinto a mesma coisa. Mas é a fé que te dá a convicção de que Ele está dentro de você. Não é? É aí que o diabo nos engana. Ele quer levar a gente para as emoções e sensações. E como eu não sinto as coisas, eu descreio, porque eu não estou sentindo. O Espírito Santo não é uma sensação. Ele é uma pessoa que vem habitar dentro de todo aquele que acredita. Você não precisa sentir nada. A verdadeira fé não precisa sentir nada. A verdadeira fé não precisa de uma vírgula de emoção. É a carne que gosta disso. É a carne que gosta de emoção. A verdadeira fé crê, ainda que não sinta nada. É convicto daquilo que está escrito na palavra de Deus. É convicto. Você tem essa convicção dentro de você? Então vamos a alguns textos. Agora você vai ver, vai lendo o resto do Novo Testamento, e você vai encontrar verdades maravilhosas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3.
Nós vamos ver aqui, Paulo, você já sabe bem isso, fazendo uma declaração gloriosa, no versículo 16 e 17 do capítulo 3. Olha, meu irmão, isso aqui é a pura verdade, a revelação é progressiva. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, já tinha se passado vários anos do derramamento do Espírito em Atos dos Apóstolos. Paulo não estava lá aquele dia, mas foi o que mais teve discernimento a respeito da obra do Espírito Santo na vida do crente. Então, versículo 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuário de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Não sabeis, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Presta atenção como isso é forte. Se alguém vier destruir o santuário de Deus, que é você, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Ele não vai deixar. Ele não vai permitir que nada que venha te destruir te toque. Ele não vai permitir que nenhuma macumba, nem nada que venha a você te toque, porque se alguém quiser destruir, Deus o destruirá. Não está assim na tua Bíblia. É o que está escrito aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós. Quem é o santuário de Deus? Vocês. Somos nós. É o quê? É sagrado. Sagrado para quem? Você vai olhar para mim e falar: pastor, o senhor sagrado? Eu também não me qualifico assim, mas Deus diz que eu sou sagrado para Ele, e que você é sagrado para Deus, porque você é o santuário de Deus. Então Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, é uma coisa sagrada para Deus. Ah, pastor, eu estou tão cheio de falha, eu mais que você. Mas eu creio que você é sagrado. Você acredita nisso? Eu creio que você é sagrado. Eu creio que eu também sou. Eu não sou digno disso. Mas Deus fez isso em mim e em você. O santuário de Deus é o quê? Sagrado. Vamos agora para o capítulo 6 dessa mesma carta. Olha o que Paulo fala. Versículo de número 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele fala: este corpo que você tem aí, isto é o santuário de Deus. Acaso vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual vocês têm da parte de Deus, e que vocês não são de vós mesmos? E ele fala outra verdade poderosa: porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço pago pela minha vida, pela tua? O sangue do Senhor Jesus. O sangue dele foi derramado, e com o seu sangue nos comprou, nos fez ser propriedade exclusiva sua. Então, meus irmãos, vocês têm ele da parte de Deus. Você é santuário de Deus. Agora presta atenção. Você acha que o crente é casa vazia? Precisa ficar com medo de um monte de coisa, supersticioso, com medo disso, medo daquilo, medo. Jamais um demônio vai possuir um verdadeiro crente. Jamais. Então vamos a outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora vai para o livro seguinte, né? A carta seguinte. Capítulo de número 6. Paulo faz um paralelo aqui maravilhoso que você tem que entender. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Agora preste atenção. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, então não há nenhuma ligação. Qual ligação que pode haver entre luz e trevas? Entre um santuário de Deus e santuário de ídolos? Não há ligação, não tem uma coisa a ver com outra. E depois ele diz, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Então a coisa mais linda do cristianismo é que o nosso Deus não é fora. O nosso Deus não é fora, não é uma coisa longe. O nosso Deus vem de dentro de nós, veio habitar em nós, mora dentro de nós, está dentro de todo aquele que acredita. Vós sois o santuário do Deus vivente. Você acredita nisso ou não? Amém. Mesmo? Ai, pastor, eu estou numa fraqueza, mas Ele está dentro de mim. Pastor, meu filho está com um grande problema, eu estou em aflição. Sim, mas Ele está dentro de mim. Fiquei desempregado, estou sem nada. Sim, mas Ele habita dentro de mim, nunca vai sair de dentro de mim. Pastor, bati o carro, estava sem seguro. Ele está dentro de mim. Com o carro batido ou não batido, vocês estão entendendo? Jamais essa verdade vai ser desfeita. Jamais. Acredita nisso ou não? Então vamos para Gálatas. Gálatas capítulo de número 4. Versículo 4 em diante, onde diz, Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Então veja isso, meus irmãos, que coisa. Se cumpriu a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque sou filho, qual a condição para ser um verdadeiro filho de Deus? Crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador, como diz a Escritura. E porque sou filho, o que Deus fez? É Deus que faz. Ele enviou ao meu coração, pôs lá dentro o Espírito do seu Filho que clama, Pai, Deus é meu Pai, meu Paizinho querido. Agora olha o que ele fala no versículo 7, de sorte que já não é escravo. Você não é escravo de mais nada, você foi redimido da escravidão. De sorte que já não és escravo, porém filho, você é filho agora. Deus não tem um filho em escravidão. Deus não tem filho escravo da mão do diabo, escravo de nada. Porque de sorte que já não és escravo, porém filho. Se sois filhos, você é alguma coisa a mais. Vocês são o que? Herdeiros de Deus. Então, meu irmão querido, eu acho que nós não acreditamos nisso. Eu acho que não. Então, pastor, eu não sou escravo. Não. Então, pastor, o Espírito está dentro de mim, está. De sorte que já não és escravo. Então, meu Deus, se isso for revelado para você, o que eu tenho que fazer? Se eu não sou escravo, o que é que está me escravizando, me enganando? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer na Escritura e me voltar contra as coisas que querem me escravizar, porque é pela fé que você prova que a palavra é real. Não adianta eu falar assim, está escrito, mas na hora do vamos ver, eu fujo do que está escrito, eu desprezo, eu não olho para a verdade. Se está escrito, então é real, eu vou viver isso pela fé.
Então, o que é que está me escravizando? Então, eu vou me voltar contra o que está me escravizando. E vou falar. De sorte que eu já não sou mais escravo, eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo. Eu sou filho, sendo filho eu sou herdeiro, então eu vou enfrentar tudo aquilo que me escraviza. Não pensa que um homem vai fazer isso para você. Não pensa que a profeta vai lá dar uns toquinhos, uns passinhos e falar uma língua e vai revelar e tudo vai mudar. Não vai, porque é você que tem que viver a tua própria fé. É você que tem que crer no que está escrito. Experimentar a verdade da palavra de Deus no teu coração. Não és escravo, porém filho, e sendo filho você é o quê? Herdeiro, um herdeiro de Deus. Efésios capítulo 1. Só virar algumas páginas você já está em Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, o que aconteceu comigo? Fui selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando eu ouvi a palavra da verdade, que é o evangelho, quando eu criei de todo o coração, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. O selo é uma garantia de que eu sou de Deus, de que Deus está em mim. Quando você vai mandar lá uma correspondência para um outro país, outro estado, outra cidade, você põe a carta lá, o que você tem que fazer? Comprar o selo, pagar o preço e colar o selo ali. Qual é a garantia de que aquela carta vai chegar no destino certo? É aquele selo que está ali. Se ela tiver sem selo, ela não vai chegar. Então, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova de que tudo que Deus falou a nosso respeito vai se cumprir. Ele é a prova da eternidade onde nós vamos chegar. Ele é a prova da nossa redenção, da nossa libertação. Nós fomos selados. E quando o diabo olha, ele sabe que você é selado com o Espírito Santo. E tudo que Deus falou a seu respeito tem que se cumprir, porque você foi selado. Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando creu nele, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Que mais ele fala? Qual é o penhor? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é o penhor? Você vai lá na Caixa Econômica, tem uma joia de grande valor, você está sem dinheiro, não sei nem se eles fazem isso ainda. Vai lá deixar um diamante, ó, você precisa de R$1.000. Isso aqui vale 3. Eles vão avaliar, ó, eu te dou os 1.000, mas eu vou ficar com esse diamante, essa sua joia aqui como garantia. Se você não pagar os 1.000, eu vou vender isso, restituir o que você ficou devendo. Então o que é o penhor? É uma garantia de que vai ser pago. Você vai voltar para lá para resgatar aquela joia que você deixou. Então o Espírito Santo é um penhor, é a garantia de que nós somos de Deus. É a garantia de que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. É a garantia da vida eterna, da libertação total das mãos do diabo. É a garantia da nossa filiação. Ele nos selou e esse selo é o penhor da nossa herança até o dia que Ele vai nos resgatar definitivamente para Ele. Você acredita nisso ou não? Vamos lá em João, 1 de João capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Versículo 4, 1 de João 4:4. Preste atenção nisso. Filhinhos, vós sois de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus. Tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Ele fala, filhinhos, vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas. Por que eu tenho vencido os falsos profetas? Tem um elemento de Deus em mim.
Ele fala, porque maior é o que está em vocês, maior é aquele que está dentro de vocês do que aquele que está no mundo. Então o maior do que aquele que está no mundo, ele está dentro de nós. Então os falsos profetas não nos vão enganar, não tem como. Aquele que é habitação do Espírito Santo não pode ser enganado, porque esse Espírito vai agir nele e vai lhe revelar a verdade. Eu não tenho que ter medo desse espírito do mundo, não tenho que ter medo de nada dessas coisas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora você acredita nisso? Está escrito, meu irmão, é a pura verdade. É a pura verdade. Então eu tenho que comer essas verdades, memorizá-las, crer nelas dentro de mim, torná-las real dentro de mim. O trabalho de Deus, para certas coisas ficarem vivas dentro de você, não adianta ficar relaxado com tudo. Eu tenho que trabalhar na palavra, mastigar, meditar, orar em cima dela, até que ela vai se enraizando, tornando viva dentro de mim, vai sendo real. Eu vou saindo dessa letargia, vou entrando na realidade da palavra de Deus. E quando essas coisas estiverem bem enraizadas em você, você vai ver que elas são tão reais, elas são tão verdadeiras, que o teu modo de vida cristã vai mudar totalmente. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, para nós terminarmos, tenho 3 minutos para terminar. Quero que os músicos venham aqui. Volta lá em Mateus capítulo 12. Então nós lemos lá de novo. Eu estou em Lucas, não vou achar. Mateus 12. O Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos, para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, tendo voltado encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando ali, habitam, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Aquela geração perversa que estava em volta de Jesus não cria nele. Agora você não é casa vazia, você foi preenchido, você é cheio da presença do Espírito de Deus. Não tem que temer nada, meu irmão, não tem que temer nada, não tem que ser supersticioso em nada. Você tem que ver Deus na tua vida o tempo todo, em todas as áreas da tua vida. Crê nisso ou não? Então fique em pé e vamos cantar.